Emídio, seja bem-vindo. Nós estamos com uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Vamos analisar 5 vertentes. Eu sei que a maioria ainda não concluiu o programa de governo, mas pelo menos as suas principais propostas para a área da saúde, habitação, educação, segurança pública e mobilidade urbana. No finalzinho, a gente abre para o senhor colocar algo que diferencie o seu programa de governo e que o senhor acredita aí que merece destaque, tá bom? Okay. Seja bem-vindo, Emídio. Obrigado. Vamos lá. Caso eleito, o senhor pretende fazer o que para a área da saúde em Osasco? Quais são suas propostas? Esse é o maior desafio que a cidade enfrenta hoje, né? Se desorganizou o sistema de saúde com todas as terceirizações que houveram, né? Vamos dizer, sem planejamento. A Secretaria de Saúde foi esvaziada. O que eu pretendo? Eu pretendo, primeiro, recompor a autoridade da Secretaria da Saúde, a capacidade de planejamento dela, né? E de interferência dela. Rever imediatamente, no primeiro dia de governo, mandar rever as terceirizações na área da saúde. Reexaminar e ver o que está acontecendo. Eu pretendo também construir mais UPAs, que foi um equipamento que nós construímos 3, não se construiu mais nada e tem uma importância muito grande para a população. Eu quero também reforçar equipes de saúde da família e equipes do PAD, né? Que era o Programa de Atendimento Domiciliar, e também dos agentes comunitários de saúde. Nós chegamos a ter em Osasco 500 agentes comunitários de saúde na minha época, foi criado nessa época, e hoje é um programa quase extinto, né? Ele é muito importante porque ele faz o acompanhamento dos pacientes em casa, né? Visita, se antecipa aos problemas, e num momento de pandemia como esse teria sido de uma utilidade muito grande também. Hoje, Osasco tem um grave problema com a maioria das cidades da região. As pessoas esperam muito por uma consulta. Como o senhor pretende amenizar esse problema? O atual prefeito prometeu em campanha, no programa de governo, resolver esse problema. Não resolveu, ele agravou esse problema. Eu pretendo criar centros especializados, né? Osasco tem a Policlínica Sul, a Policlínica Norte, que tem algumas especialidades. Mas eu acho que é hora de Osasco criar centros de especialidades, por exemplo, para doenças crônicas como diabetes. Tem um local próprio para tratar, um local para doenças vasculares, né? Não só de coração, mas qualquer doença vascular, que ela pode ser tratada de maneira, é uma quantidade muito grande, e você não precisa, vamos dizer, superlotar hospitais com esse tipo de procedimento, que é mais simples, é menos invasivo, né? E eu acho que essa questão das especialidades é uma coisa importante de ser feita, e você precisa contratar a preço de SUS clínicas particulares, sabe, se for preciso, para complementar vamos dizer, não demorar tanto, para você ter médico, ter resposta mais rápida dessas consultas. E telemedicina. Hospital da Criança. O senhor pretende concluir essa obra caso seja eleito? Sim, pretendo. Eu não concluí, não, precisa começar, porque ela só tem uma placa e uma pedra fundamental enterrada. Eu pretendo fazer o Hospital da Criança porque ele é um equipamento que já estava prometido desde o começo, agora a única coisa que virou foi uma pedra. Então, eu quero concluir, acho que tem uma importância grande, não só o Hospital da Criança, como o Hospital da Mulher, né? Nós temos ali ao lado da Policlínica a chamada Casa da Mulher, mas é preciso se transformar num Hospital da Mulher, um centro de acolhimento mais, vamos dizer, mais equipado, mais preparado para isso, sabe, maior inclusive, e acho que isso tem uma importância grande para Osasco. Habitação. Quais são as suas propostas para Osasco no setor da habitação, na área da habitação? Habitação foi uma das áreas que Osasco mais cresceu na minha gestão. Osasco deu um salto extraordinário urbanizando as principais favelas, os Portais, Flamenguinho, área BK no Veloso,
Vicentina, Jardim Padroeira, Jardim Aliança, passaram por urbanizações. Então, é preciso retomar o processo de urbanização de favelas, ou completa ou gradual. Gradual é aquela que você chega, você melhora as condições ali, melhora com escadão, melhora com iluminação, com uma divisão melhor, cria uma área de lazer, você melhora as condições. Então, retomar o programa de urbanização, retomar um programa fundamental que é o de regularização fundiária. Eu criei o departamento, legalizamos mais de 20 mil lotes em Osasco, né? E esse programa está praticamente paralisado. E eu quero atualizar o plano diretor da cidade, que é um plano completamente já desatualizado. Osasco está verticalizando de uma maneira muito rápida, sem calcular os efeitos disso, né? Eu quero examinar áreas específicas da cidade, como o Presidente Altino, por exemplo. Nós vamos assistir Altino se verticalizar de qualquer forma ou nós vamos fazer? Então, veja bem, a habitação para mim é uma coisa misturada com urbanismo, né? Então, dentro disso está a conclusão das obras da prefeitura, onde era a sede da Ervi, porque ali tirou-se 3 esqueletos que tinha de prédios abandonados há 40 anos e criou-se um novo esqueleto, porque não se assentou um tijolo ali. O senhor pretende terminar? Pretendo terminar. Terminar e retomar o processo, projeto Tietê 2, que o prédio é Câmara e Prefeitura, onde a atual prefeitura se torna um parque que a cidade vai ganhar no centro, né? E no entorno, toda uma cadeia de hotéis, de sedes de empresa e até de moradia, porque ali é um lugar muito valorizado por estar ao lado da estação. Todas as regiões hoje próximas à estação de trem ligada com o metrô, como é o caso de Osasco, é ultravalorizado. Em Osasco, a área do Bonfim é uma área completamente degradada. Então, o que eu quero é saltar a linha do trem, expandir o centro de Osasco para além da linha do trem, e aquela é a melhor área para isso. O senhor citou verticalização. A verticalização traz um outro problema, mobilidade urbana. Como resolver? 2 vertentes tem a questão da mobilidade urbana. Você tem a vertente do carro, né, que se tornou uma coisa insuportável. Osasco, se você gasta mais para vir de Pinheiros até a entrada de Osasco do que da entrada até o viaduto metálico, entendeu? Então, ali não tem a saída, ninguém vai inventar uma saída nova. Ali tem que ser construído a terceira entrada, a terceira ponte. Tem que ter uma nova ponte, uma nova entrada para Osasco, que tem que ser pensada para, vamos dizer, para dar mais fluidez ao trânsito, né? Então, eu penso que ali ninguém vai propor nada novo. A diferença é que tem gente que faz e tem gente que não faz, né? Eu acho que esse problema surgiu. Eu tive uma intervenção importante, eu acho, na área viária de Osasco, abri a Avenida Hilário, dupliquei a Rua da Estação, criei a João Goulart, sabe? Dupliquei a Visconde de Nova Granada. Essas questões todas mostram o seguinte: a Rua da Estação, por exemplo, formou a Superavenida, que hoje ninguém consegue imaginar hoje Osasco sem a Avenida Hilário, né? O que seria de Osasco hoje sem ela, sem a duplicação da Rua da Estação? Então, eu pretendo, nessa área de mobilidade, primeiro, concluir a entrada de Osasco. Mas o problema de trânsito de Osasco hoje não é só o centro. Já é nos bairros também, é no Santo Antônio, no Rochdale, é no Helena Maria. Então, uma obra estruturante para a Zona Norte é a ligação Munhoz-Piratininga, pela área, contornando a área do Exército, ao lado da rodovia Castelo Branco. Essa é uma obra que eu acho fundamental, porque toda a população do Munhoz, para vir para o centro, não precisaria mais passar por Helena Maria, Baronesa, Bel Jardim, ele viria direto por aqui, chegaria muito rápido. No plano de mobilidade urbana, transporte coletivo, ampliar os corredores de ônibus, que não tem praticamente em Osasco, né? O único que tem foi o que nós implantamos na Getúlio Vargas. Ampliar, fazer, a principal proposta nessa área é integrar ônibus com trem, né? O bilhete integrado aqui é o que resolve, né? Aqui você precisa, as pessoas saírem do Munhoz ou do Padroeira e vir até a estação e com uma só tarifa
se deslocar para São Paulo, para Barueri, para qualquer lugar. Eu penso que a integração ela é fundamental e é preciso criar outros modais, mais ciclofaixas, mais ciclovias, né? Não só para o lazer, mas para o deslocamento mesmo para o trabalho. Segurança pública. O que o Emídio pretende fazer nessa área, Emídio? Valorizar muito a Guarda Municipal de Osasco, de verdade, sabe? Fazê-la cada vez mais profissional, uma guarda cada vez mais profissionalizada, né? Ampliar e atualizar o plano de carreiras que eu mesmo criei, precisa ser atualizado esse plano. Então, e fazer voltar as bases de segurança que foram criadas no meu governo e abandonadas. Novo Osasco, Santa Maria, centro de Osasco ali ao lado da Igreja Universal, Vila Iara, Bonança, são todas bases já construídas, né, com vidro blindado, com tudo, que parou de se utilizar, né? Então, acho que isso é importante e eu quero redirecionar parte da guarda para a guarda das portas de escola, que eu acho que é um local extremamente perigoso. Se a guarda cumprir essa função, já terá sido muito bom para Osasco. Para a gente encerrar nas 5 vertentes, área da educação, Emídio. Osasco vem de uma experiência vitoriosa de educação, né? Eu vou retomar o projeto Escolinha do Futuro, que é um projeto que ele chegou a atingir comigo 17 mil alunos, né? Poderia se ampliar mais ainda. É o conceito de escola de tempo integral. Alunos estudavam de manhã, à tarde tinham judô, capoeira, vôlei, xadrez, tudo garantido pela prefeitura, né? O técnico de capoeira, o professor de judô, uniforme cedido pela prefeitura. O importante aí é a criança não ficar na rua. Então, e além disso... Só um minutinho, o senhor falou de uniforme. Na sua gestão, o senhor tinha uma cooperativa de costureiras para uniformes. O senhor pretende retomar isso? Pretendo retomar, porque mais do que nunca Osasco precisa gerar emprego, ocupação e renda. Se não for emprego formal de carteira assinada, Osasco precisa de gerar ocupação e renda, principalmente com a crise pós-pandemia que virá. Então, nós não precisamos comprar um uniforme que às vezes é fabricado na China. Nós precisamos comprar um uniforme aqui. É mais barato, é melhor para o nosso povo, dá emprego para muita gente e movimenta a nossa economia. Na educação, eu quero retomar o projeto Recreio nas Férias, que também é outro problema, que as crianças saem de férias, os pais não saem, crianças ficam na rua. Então, nós criamos atividades culturais, esportivas e artísticas dentro da própria escola e também fora, né? Muitas crianças de Osasco conheceram o mar pela primeira vez com o projeto Recreio nas Férias. Convênios que eu fazia com a Prefeitura de Santos, por exemplo, de São Vicente, as prefeituras lá separavam uma parte do mar, uma faixa, por exemplo, de 200 metros, bloqueavam só para as crianças de Osasco, colocavam guarda municipal, colocavam salva-vidas, e era uma coisa que só no convênio, basicamente era o transporte e a alimentação que você garantia. A gente tem um problema... E eu quero construir mais 2 CELs em Osasco. Isso que eu ia perguntar, CELs. E outra coisa, creches. A cidade tem um problema, se constrói creches e nunca se reduz drasticamente o déficit de vagas de creches. Qual a sua proposta para isso, Emídio? Não tem outra proposta que não seja construir muita creche. É preciso priorizar isso. As creches que foram entregues nesse governo era tudo oriunda do outro governo, que foi um projeto pró-infância, que nós obtivemos recursos com o governo federal. Ele concluiu a obra, mas ele mesmo não teve novas ideias para isso. Fechou a Fito Zona Norte, que eu acho um prejuízo para Osasco também, né? Eu penso que a creche agora, a demanda vai aumentar ainda mais com a crise econômica que virá pós-pandemia. Então, gente que tem filhos hoje em creches particulares, trarão os filhos para a escola pública. Então, a prefeitura vai ter que fazer muito mais creches, não tem outra solução. Convênio com creches particulares são descartados? Também, não são descartáveis, mas não é o ideal. Pode ser por um tempo para poder suprir de maneira mais imediata, mas não é o ideal. Por quê? Porque a prefeitura tem uma linha, o ensino público ele tem uma linha vamos dizer, de ensino. Creche para nós hoje não é mais
lugar onde a criança fica enquanto a mãe está trabalhando. Não é só isso. Ela é o início do processo educacional, onde a criança começa a ter pela primeira vez contato com o que será o mundo da educação. Então é muito importante que ela se sinta acolhida, porque ela passa a gostar do ambiente escolar, que vai ser a vida dela por longos anos. Escola em tempo integral. Tem alguma proposta nesse sentido? Escola em tempo integral, a construção dos CELs, com os 2 CELs que eu construí, já foi esse o objetivo. O que precisa? Precisa botar CEL em outras regiões de Osasco, né? E ampliar escolas visando o ensino de tempo integral. O que pode complementar isso? O projeto Escolinha do Futuro, enquanto você não tiver. Você pode fazer atividades culturais, esportivas, porque a escola de tempo integral não quer dizer, às vezes, matemática, português, inglês o tempo todo. Ela é parte do ensino regular e parte de atividades sociais, atividades esportivas, e a criança, vamos dizer, se socializar. Então, para mim, assim, enquanto não for possível escola de tempo integral em todos os bairros de Osasco, a adoção do recreio nas férias, ela complementa, ela vai no sentido de escola de tempo integral. Para a gente encerrar, setor da educação, existe uma reclamação antiga já dos professores sobre remuneração. Qual a sua proposta? Veja bem, os professores, eu acho que eles têm uma memória importante do que nós fizemos. Criamos plano de carreira e eu fiz a primeira grande valorização do magistério, sabe, com salários, não só com salários, mas com o funcionamento do centro de capacitação aqui do centro, né, de formação, centro de formação permanente, que eu acho que para professor é muito, muito importante. Eu também, vamos lembrar que no meu governo que se formou mais de 1000 professores em ensino superior, que não tinham. Creche, professor que era a antiga página e para virar professor precisava do magistério. E nós garantimos para 1000 alunos, foi formado num convênio com a FITO. Eu acho que assim, o que os professores de Osasco e o funcionalismo como um todo pode esperar de mim é valorização, diálogo permanente. Eu não sou daqueles que vamos dizer, que joga os funcionários, eu esqueço os funcionários. Tive com eles uma mesa de negociação permanente que voltará, né? E pode esperar muita valorização, professores principalmente. Agora eu abro, caso o senhor queira acrescentar alguma proposta. Para mim é muito cara, é desenvolvimento econômico da cidade. Osasco atingiu o 6º PIB do estado, do país agora, 2º estado, mas é bom lembrar que não foi por acaso, né? Foi por conta das medidas que nós tomamos naquela época. Quando eu assumi a prefeitura em 2005, Osasco vinha de mais ou menos 15 anos, 10 a 15 anos de estagnação econômica. Tinha ido embora a Eternit, a Cobrasma, a Santista, a Bromboveri, tinha se desindustrializado a cidade e ela não tinha encontrado outra vocação. Quer dizer, o que eu fiz com o novo Código Tributário, com melhorias na infraestrutura viária da cidade e com capacitação profissional e desburocratização, né, criação da Casa do Empreendedor, trouxe a junta comercial para cá e a mudança do Código Tributário, nós atraímos naquela época a venda pela internet, as empresas de venda pela internet, que não se falava no Brasil, só se sabia que um dia ia ser sucesso. Eu acho que isso foi o que caracterizou a subida do PIB e isso, vamos dizer, criou condições para o Osasco dar um salto muito maior hoje, né? Quer dizer, então, o que eu penso? Eu penso que Osasco precisa de um novo ciclo de crescimento econômico. Porque quando você tem crescimento econômico, você também tem mais arrecadação na prefeitura sem aumentar impostos, tem mais empresas pagando. Eu quero uma cidade que dependa mais dos impostos que as empresas trazem do que do cidadão, que já está sufocado com tanta coisa, com IPTU, com tudo. Então, eu imagino uma cidade que se desenvolva mais economicamente. Por exemplo, eu quero transformar Osasco mais ainda num polo tecnológico. Empresas que não ocupam grandes áreas, empresas não poluentes, mas o polo tecnológico. Para isso você precisa capacitar, nós temos a FATEC aqui, nós temos a FITO, né? E nós podemos, vamos dizer, é uma área que pode gerar muito emprego, né?
com área, Osasco não tem grandes áreas mais, mas com áreas pequenas, mas eu acho que essa questão das startups, né, é muito importante para nós. E uma coisa nova que eu estou propondo a criação nessa área econômica é o chamado coworking, né? Coworking, todo mundo conhece, aqueles ambientes que compartilham o trabalho. A questão é que é o seguinte, eu quero criar coworking público. Sabe, pegar no Santo Antônio, um prédio da prefeitura, onde os empreendedores que estão criando a sua startup, estão começando na vida, eles não tenham que pagar aluguel. Claro que eles vão ficar lá durante um período até adquirir musculatura para isso. Então, desenvolvimento econômico, economia solidária, apoio ao cooperativismo, sabe, a atração de muito mais empresas, principalmente na área tecnológica, é uma coisa que eu quero fazer para Osasco dar um salto ainda maior. Muito obrigada e boa campanha. Obrigado.